passaporte que tinha sido apreendido no passado. Bom, muito bem, a gente vai ter muito o que falar ainda da Carla Zambelli aqui, né, Lu? Mas eu quero falar com você sobre os depoimentos. Eu não estou me aguentando aqui. Os vídeos, os vídeos agora dos depoimentos. A gente ouviu a Elo Vilela contando aqui todos os detalhes do que ela viu ali junto com a imprensa durante esses depoimentos para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de todos os envolvidos na trama do golpe, ouvidos em condição de testemunha, né, do julgamento. Mas antes, a Elo Vilela comenta a decisão do Alexandre de Moraes, né, que determinou até que o Hamilton Mourão preste depoimento à Polícia Federal sobre aquele telefonema entre o Bolsonaro e ele. A gente comentou aqui que o Bolsonaro ligou para o Hamilton Mourão um pouquinho antes dele entrar ali para conversar com os ministros do Supremo. E isso essa decisão atende um pedido da Procuradoria-Geral da República, né, Lu, que apontou esses indícios do Mourão, que ele pode ter sido influenciado pelo Jair Bolsonaro. Afinal, ali na iminência de prestar o depoimento sobre a trama do golpe, o Bolsonaro, o que ele tinha que ligar para o Mourão, né? É proibido, já nada que ligar para o Mourão. Isso daí é um absurdo, isso pode ser tentativa de atrapalhar o processo, né? Interferir no processo. Outra coisa, gente, que é muito interessante é o seguinte, eu acompanhei todos os depoimentos, mas agora que os vídeos saíram, a gente vê coisas que não mostraram pra gente lá, porque a maneira como eles decidiram o que fica na tela, o que não fica, para quem está depondo e para o STF, não era o que eu necessariamente estava vendo na tela. Por exemplo, com os vídeos liberados agora, ficou claro que o Bolsonaro está acompanhando tudo. Ele está presente o tempo todo. Ontem, no final do depoimento da última testemunha, de repente piscou na tela cheia uma imagem do Bolsonaro. Ele estava lá com aquele fundo ridículo de São Francisco que ele usa, e que a gente vai ver em outros vídeos, e apareceu ele, de repente, foi bizarro, porque ninguém sabia que ele estava acompanhando. Então, de repente, apareceu na tela, todo mundo ficou, que isso? Que isso? Bolsonaro tá aí. Gate e no tá fundo lá, e tudo, olha lá. De São Francisco, que ele aparentemente essa Golden Gate é para lembrar um filme famoso do Hitchcock, que é Um Corpo que Cai. Então, é esse corpo que vai cair na prisão, é o Hitchcock, efeito Hitchcock. Ou também pela Golden Gate, né? A gente vê aquele presídio Alcatraz, que tem ali. Sim. Alcatraz. O Alcatraz também. Boa, Elu, melhor do que a minha ideia. Que fica na ilha ali, maravilhoso. Eu achei que a Elu ainda ia concluir a fala dela, mas é excelente. Quando eu vi esse fundo do Bolsonaro com a Golden Gate, eu achei completamente aleatório, mas não. Saibam ler as referências culturais que vocês estão trazendo aí. É maravilhoso. Se não tem, a gente inventa, né, Chico? Exatamente. Você foi direto no filme Papillon, que tem uma fuga clássica daí. Uma fuga cinematográfica. Mas fuga não chega, que por hoje já chega de fuga, né, gente? Que ninguém mais possa fugir. Tranquem os aeroportos e as saídas. Aliás, Elu, essa fuga é mais uma vez a Carla Zambelli atrapalhando o Bolsonaro. Porque ela essa fuga terá um efeito, a justiça ficará muito mais atenta a todo mundo. Verdade. Muito mais atenta ao Bolsonaro. Esperemos que sim, né, Chico? Não Esperemos que sim. Porque o Bolsonaro já está com o passaporte apreendido, porém, aqui no Mercosul, ele pode fugir com sua humilde carteirinha de identidade, ou mais conhecido como RG também em algumas regiões. Então, isso acho que vai obrigar o próprio STF a monitorar, de alguma forma, todos esses personagens que já são réus e que podem dar no pé. Por isso eu estou tão ansiosa também pelo depoimento da Hamilton Mourão sobre essa ligação, né? Porque dependendo do teor ali, pode ter até como você chama, uma tornozeleira eletrônica na história, né, Chico? Sim. Porque eu acho que a PGR, STF, não vai querer ficar marcado com mais uma fuga.
Que foi eu já vi muitos vacilos assim, na fuga, para voltar ao capítulo das fugas espetaculares no Brasil, na fuga do PC Farias, por exemplo. A PF e a Justiça come bola. Ele vai embora. Agora a Carla Zambelli também, de alguma forma, comeram bola. Foi embora. Se vai mais um, começa a ficar complicado. Então, quem ficou terá seus passos, eu acredito, muito mais vigiados a partir de agora. É isso, e é grave. Oremos. Oremos. O alerta está sendo feito, né, gente? Não dá para dizer que a gente não tá na cara, né? Sim. Assim, tem tudo para ficar alerta aí. Mas vamos para as imagens? Quero muito trazer por aqui favor, primeiro... nossa. Assim... Atrapalhando os vídeos, desculpem. Vamos, imagina, vamos para os vídeos. Vamos falar do Batista Júnior primeiro, falando sobre aquele episódio de deu voz de prisão, não deu voz de prisão, do Freire Gomes contra o Jair Bolsonaro, quando eles estavam falando ali, né, se o plano do golpe fosse levado adiante, supostamente o Freire Gomes daria a voz de prisão ao Bolsonaro. Vamos ver o que o Batista Júnior disse a respeito disso. É o primeiro vídeo que a gente vai mostrar aqui no ICL Notícias desses depoimentos. Vamos lá. Em momento algum, o presidente Jair Bolsonaro colocou desta forma que estava objetivando um golpe de Estado. Exatamente, que ele não falou. Mas, durante as discussões, nós começamos a imaginar que os objetivos políticos de uma medida de exceção não eram para garantir a paz social até o dia 1º de janeiro. E foi dentro deste contexto que o general Freire Gomes colocou, ou seja, não foi em resposta a uma colocação que o presidente daria um golpe, mas foi no âmbito desta discussão de possíveis estados de exceção sem os pressupostos necessários para que eles sejam feitos. Vou trazer um contraponto aqui do depoimento do Freire Gomes, logo na sequência. Mas fiquem atentos ao Bolsonaro ali, Gabi, né? Deixa eu só apontar uma coisa. Você veja que o Batista Júnior está dando um nó em pingo d'água. Ele está dizendo que não foi no contexto de um golpe de Estado, mas que também as medidas não eram para tranquilizar o país até o dia 1º de janeiro. Eram para quê, então? Se não era para golpe de Estado? Faça-me o favor. Agora, a gente não sabe se o Bolsonaro e Batista Júnior estão vendo essa imagem que a gente botou na tela ou a imagem que eu estava vendo, que não tinha Bolsonaro. Se era essa imagem, isso intimida, isso muda, né? Tudo. Tá Nossa, muda inteiramente. E você vê que ele está ali anotando. Bolsonaro não está só olhando, ele está anotando as coisas. Sim. Excelente. Boa observação. Porque se está no vídeo ali coladinho e o outro anotando tudo e sabe que essa gente é perigosa, né? Você vai pensar duas vezes no tom que você vai falar aí do Jair Bolsonaro, se você vê a reação dele. Na tela, lógico. Agora, o Freire Gomes, ele negou ter dado voz de prisão ao Bolsonaro. E aí a gente tem a fala dele aqui, a gente recortou esse trecho também. Vamos assistir. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí, os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto. Aí só a correção, né, que não foi a mídia, foi o Batista Júnior, né? Foi o ex-comandante da Aeronáutica que disse que o Freire Gomes tinha dado voz de prisão. Essa imagem eu também não vi. Eu não vi Bolsonaro assistindo o depoimento de Freire Gomes. Repito, eu não sei se era isso que Freire Gomes estava vendo. Agora, ele fala que alertou o Bolsonaro que ele poderia ser enquadrado juridicamente. O que ele está dizendo com isso? Poderia ser preso e processado. Claro. Exatamente. E por que ele ia ser preso, processado e preso? Se ele estava só tentando acalmar os ânimos do país. É uma maneira torta de dizer que ele estava propondo algo ilegal, né? A mesma coisa. Não tem como tergiversar sobre isso, né? Não. Não tem como.
Agora, vale lembrar também, né, que a gente tem as imagens, né, a respeito disso. A gente tem, trouxe aqui o Freire Gomes, a gente trouxe também o Batista Júnior, mas a gente tem outros depoimentos que vieram depois que também são importantes, né? Sobre... E outra coisa, Gabi. Elô, diga. A gente tem outros... Desculpa, hoje eu estou muito Imagina, acelerada. não, de jeito nenhum. Por Você favor. que vídeos, camarote os depoimentos. Então, sua análise é importantíssima aqui. Mas esse depoimento do Freire Gomes e do Batista Júnior, esse trecho que a gente viu agora, foi no começo dos depoimentos deles. Porque vai chegando mais... Não sei se a gente vai mostrar outras coisas, Vamos. mas vai chegando mais para frente... E a coisa vai ficando mais clara. Então, vou parar por aqui, porque aí a gente vê. Não, é bom você falar isso, porque é justamente isso. Na sequência, a gente ouviu, aliás, outros depoimentos. A gente ouviu não, né? Quem ouviu foi você, né, Lô? A gente contou aqui no ICL Notícias. Um dos principais depoimentos acabou sendo de um ex-diretor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, o Adiel Alcântara, por exemplo. A gente falou sobre ele aqui. Agora a gente tem as imagens quando ele confirma a ordem para abordar os ônibus que iam para o Nordeste no dia do segundo turno de 2022. Então, ele disse que questionou o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, que era o Djaílon Moura, na época, sobre o motivo da operação. Aí o Adiel afirmou que o Djaílon admitiu que a ordem não tinha um embasamento claro. Então, olha só, vamos assistir o trecho também para ficar mais claro como é que foi essa história. Vamos lá. Quando ele deu essa resposta, eu não me convenci, eu transpareci que eu fiquei meio... achei estranha aquela ordem. E aí ele falou, eu não sei, ministro, já tem... Desculpa, procurador. Eu não sei qual foi o contexto que ele falou exatamente, mas ele falou mais ou menos o seguinte: Adiel, tem coisas que são e tem coisas que parecem ser. Está na hora da PRF tomar lado, ou então, assim, a gente tem que fazer jus às funções de direção, e aquilo era uma determinação do diretor-geral. E ali o Bolsonaro de novo, né, Lu? Não sei se também, quando você assistiu esse depoimento, ele estava lá. Ali já com o fundo, o fundo já é o mapa do Brasil, tudo bem? Tá diferente. Não era mais a Golden Gate. Exatamente. Agora, o depoimento do Batista Júnior, do Freire Gomes e do Batista Júnior, foram depoimentos longos, que ao final do depoimento, o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes, especialmente o Alexandre de Moraes com o Freire Gomes, conseguiram arrancar dele as declarações que confirmam toda a história da tentativa de golpe, de ameaçar prendê-lo, sem dizer assim, coloca no Garnier a informação de que ele ficou do lado do presidente com a tentativa de golpe. No final, a coisa vai se esclarecendo e o Alexandre de Moraes forçou o Freire Gomes a repetir isso cada vez mais claro, 3 vezes. A última delas é a última pergunta dele, questionando a testemunha. Então, assim, ele não conseguiu escapar. O que a gente viu aqui foi um contorcionismo que, aos poucos, foi entrando em foco e ele não teve como nublar, né, desfocar a situação, os fatos. Elô, você quer comentar algo mais sobre esses depoimentos? Porque eu sei que você assistiu ali e hoje você pôde também ver como é que saiu, né, no resultado final, esse depoimento, que o Bolsonaro estava lá, né? Na maioria deles, pelo menos, a gente viu aqui já alguns trechos que estão sendo divulgados na imprensa, porque, gente, assim, é muito vídeo, são muitas horas, e aí as redações estão todas assistindo e tal, selecionando os trechos mais impactantes. Eu não sei se você quer comentar algo mais sobre isso, pode ficar à vontade. Na sequência, eu quero trazer aqui uma fala do presidente Lula e a gente trazer outras questões relacionadas a Brasília, mas quero deixar você dar esse fecho também, porque você também assistiu os depoimentos e agora está vendo os vídeos, né? Eu acho, Gabi, que agora a gente vai ter a chance de montar essa história direitinho e a gente está podendo mostrar para as pessoas exatamente como aconteceu. Minha única dúvida, e que eu vou tentar descobrir isso amanhã com o STF, é o que as pessoas que estavam depondo e o que os advogados estavam vendo. Isso que a gente está mostrando agora,
ou que a gente viu quando estava sentado lá na sala da primeira turma. Essa informação eu acho que é importante para a gente... Porque você vê, a gente vê o Bolsonaro ali, mas a gente não vê o advogado dele. E o tempo todo eu vi foi os advogados, ou então eu via quem estava falando, e só, não tinha essa tela toda dividida. Só no primeiro dia a gente teve essa telinha com as caras de todo mundo. Eu vi ali o Bolsonaro com a camisa amarela, vi o Braga Neto, mas não vi mais ninguém depois disso. Era só a pessoa que estava falando. Eu acho que é importante a gente saber disso, né? E achei interessante ver o quão concentrado e anotando as coisas estava o réu Bolsonaro. Muito bom, vamos montando Muito esse atento, quebra-cabeça. mas é uma imagem que é para passar, isso é um clássico, né? O réu vai nessas audiências, antes tinha que ir presencial, mas para intimidar a testemunha. Ali aquela presença, fica anotando, é uma forma de intimidar a testemunha. Será que ela vai ter coragem de dizer na minha frente? Eu acho que pode ter mais coisa nisso aí, porque esse pessoal só pensa em mídia social. Então, ele já podia estar pensando em cortes que ele vai usar nas mídias sociais para dizer que o ministro não respeita a testemunha, para isolar as partes, entendeu? Para descontextualizar e dizer que ele é um ditador, entendeu? Eu acho que pode ter isso também. Tem sempre esse objetivo também. Não duvido. Rede. Aliás, não duvido não, eu aposto com você, viu, Elu?